Olá, boa tarde, eu sou Paloma Cotes e hoje a gente faz uma live aqui no Estadão com a Roseli Saião, que é nossa colunista e psicóloga, consultora educacional. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Paloma. Boa tarde a todos. A gente está fazendo essa live num formato diferente, porque obviamente nós estamos em casa já, cumprindo esse isolamento domiciliar por conta do coronavírus. Então, a gente vai começar com as perguntas que já vieram dos leitores, e lembrando que você pode participar junto com a gente, mandando as suas perguntas que eu faço aqui e a Roseli responde. É importante a gente começar falando de um assunto agora, dessa questão do isolamento, né? Como lidar com as crianças nesse período tão difícil? Olha, a primeira coisa, Paloma, é importante a gente ter uma compreensão de que para eles a situação não é fácil, nem um pouco fácil, né? Se para nós que temos assim condição de entender e aceitar essa restrição, eles não têm, eles não têm essa capacidade, essa condição por falta de maturidade. Então, eles vão manifestar rebeldia, vão manifestar descontentamento, vão manifestar, às vezes, com palavras, né, dizendo para os pais: eu não quero mais ficar aqui, eu quero sair. E outras vezes, eles podem não ser capazes de expressar isso simbolicamente pela linguagem, mas eles vão expressar isso no comportamento, né? Ou muito Uhum. inquieto, ou muito amuado, muito quieto. Eu tenho recebido assim questões de pais dizendo que estão estranhando muito o comportamento do filho, mas o nosso comportamento também está diferente. Então, a E como que a primeira, gente explica para as crianças uma situação como essa? olha, a gente pode explicar, mas os nossos argumentos não vão ser, serão compreendidos cognitivamente, mas não serão aceitos, porque nós sabemos o que é realidade e a realidade deles é o que eles querem, o que eles gostam, né? Essa é a grande diferença do adulto para a criança. Então, a gente pode explicar e deve explicar, né? Que tem, se for menor de 6 anos, a explicação precisa ser mais assim imaginada, tem mais a ver com o universo fantasioso em que eles vivem, né? Acima dos 7 a gente pode falar na nossa linguagem, mas isso não basta. É preciso dizer para eles: eu sei que é difícil, está sendo difícil para mim, para todo mundo, eu entendo que você está triste por causa disso, eu também estou triste, mas vamos lá, nós vamos ter que enfrentar isso dessa maneira. Então, é acolher, sim, a rebeldia deles, de qualquer maneira que surja, é legítima, mas além de acolher, a gente tem de encorajá-los, né, a enfrentar esse período difícil, sempre com nossa ajuda. E tem uma questão também do home office, né? Muitos de nós estão isolados e trabalhando em casa, né? Como que você administra o trabalho em casa e as crianças? Você sabe que isso parece uma grande novidade, né? Mas os meus filhos, que têm mais de 40 anos, já se acostumaram com isso quando eram pequenos, porque eu tinha uma sala na minha casa que era o meu consultório. É claro que se comunicava por uma porta que ficava trancada, mas aí, quando fechava aquela porta, eles sabiam que eu estava em atendimento, não podia gritar, não podia fazer barulho, não podia me chamar. Algumas vezes o mais novo me chamou, né? Mas aí, assim, um incidente que acontece, eu não sei se você se lembra de uma entrevista dada na TV americana de um homem que, de repente, a porta se abre, os dois filhos Sim. pequenos. Então, isso está rolando novamente agora, mas acontece. Quando tem criança em casa e a gente trabalha em casa, a gente tem que estar preparado para os incidentes. Mas muita gente não está acostumada a trabalhar em casa, né? Vou falar um exemplo pessoal. Eu mesma nunca trabalhei em home office, né? Quer dizer, acho que milhares de pessoas nunca tiveram essa situação dentro de casa, né? Verdade. Então, primeiro é a nossa adaptação, né? É bom lembrar isso, Paloma, porque a nossa adaptação, a maneira como a gente lida, né, com esse isolamento, com esse confinamento quase obrigatório, né, e com essa novidade que é trabalhar em casa, sem colegas, sem o cafezinho, que anima muito a gente, a maneira como a gente lida com isso vai ensinar algumas coisas para os nossos filhos, que estão sempre atentos às nossas reações, ao que a gente fala,
as nossas emoções que se estampam na nossa face, né? Quer dizer, em muitos momentos a gente fala coisas, mas demonstra outras com gestos, né? Exatamente. Eles têm, olha, uma antena direta, com ligação direta com as nossas emoções. Então, a gente pode nem perceber que a gente está brava, irritada, mas logo eles vão perguntar, por que você está brava hoje? Né? Eles percebem isso muito rapidamente. Então, primeiro é observar muito como é que a gente faz, a gente mesmo, essa adaptação. É bom reconhecer os momentos de irritação, é bom reconhecer que algumas horas a gente está mais triste do que deveria estar, porque reconhecendo isso, a gente pode lidar com isso. E esse é o grande aprendizado que a gente pode passar para eles, né? É preciso a gente se conhecer para aprender a lidar melhor com a gente mesmo. O isolamento tem sido novo para algumas pessoas, né? Poucos dias, e a gente não tem muito uma perspectiva ainda de quando isso vai acabar, né? Como explicar isso, essa questão do tempo também, do quanto isso pode vir a durar? Pois é, o tempo cronológico é algo muito característico do mundo adulto. Quem tem filho pequeno já passou por uma situação semelhante a esta. Ô, mãe, posso comer tal doce? Não, filho, daqui a pouco. Aí a criança dá uma volta na casa e fala, agora já é daqui a pouco, né? Então, o tempo cronológico não faz sentido para a criança. Então, não adianta a gente estender a angústia deles, a espera deles. E quando a gente fala no Natal, no seu aniversário, tem lá, não é o tempo cronológico, é a comemoração, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, olha, vai ter um dia que vai ser uma festa para todo mundo, que vai todo mundo poder sair de casa, aí nesse dia a gente vai poder sair também. Uhum. E para fazer, o que fazer em casa, né, para gastar essa energia das crianças, porque a gente não pode mais nem ir ao parque, não pode ir ao cinema, muitas vezes não pode descer no prédio, né, porque está todo mundo isolado, né, para não ter o contato. O que que faz? Eu adoraria saber como é que eu posso ajudar, né? Pensando assim, quase todo mundo pensa que quando acumula energia dentro do corpo, precisa sair com atividades que usam muita energia, né? Mas a energia se retroalimenta da própria energia. Então, a gente deve procurar atividades mais calmas, mais tranquilas. As escolas descobriram recentemente, nos últimos anos, né? Inclusive no Brasil, que a prática da meditação, da yoga, ajuda muito a criança a se concentrar e ajuda principalmente a colocar essa energia sob controle. Porque essa é que é a questão. Energia todo mundo tem. Algumas pessoas têm um pouco de controle e outras pessoas têm médio controle e outras não têm nenhum controle, né? Então, é procurar, assim, na internet tem muito passo a passo de como fazer meditação com crianças, exercícios de yoga, há livros também que falam, né, da expressão corporal que ajuda a quietar, tranquilizar. É procurar coisas assim, envolver as crianças nas atividades cotidianas. A hora que os pais forem para o home office, é bom assim também, talvez assim, olha, a gente vai trabalhar e vocês podem brincar e trabalhar também, mas lá no canto de vocês. E depois a gente se encontra no cafezinho. Inventar um cenário assim que eles possam participar, né? Eu acho que isso ajuda também. É importante criar uma rotina, né? Eu não gosto de rotina, Paloma. Para Não, criança, não gosto. Rotina, às vezes a gente usa a palavra até de maneira inadequada, né? Que a rotina tá. é algo que é pré-estabelecido e rígido, sempre igual. Não é assim, a gente precisa ter uma organização. Uma organização pode ser dinâmica, ela não precisa ser todo dia igual, né? E a gente não tem todo dia o mesmo humor, nem os nossos filhos. Então, eu prefiro que se organize a família em torno das suas atividades, dos seus compromissos, dos seus relacionamentos amorosos ali dentro, né? E, a partir dessa organização, os pais podem decidir mudar quando eles veem que aquele dia não está funcionando. Uhum. E como explicar a questão da ausência dos colegas, né? Você recebeu até aí nas suas redes sociais questões de mães falando isso. Como é que eu explico? Meu filho chora de saudade do coleguinha. Uhum. Então, Ministra isso, né? nossa
expectativa é explicar. Porque a gente acha que explicando eles vão aceitar. Eles vão entender. E entender seria o primeiro passo para aceitar. Não, não, gente. Vamos pensar no diálogo entre dois adultos. Quando o adulto tem uma posição e o outro tenta convencê-lo com argumentos, não consegue. Por que a gente acha que deveria conseguir isso com a criança, né? Não, a gente precisa ajudar o nosso filho a suportar. Ele vai sofrer, Paloma, né? Porque a criança fica muito melhor junto a outras crianças. Por isso que a escola é tão importante na vida das crianças, né? Porque ela ajuda no desenvolvimento, independentemente dos conteúdos que ensina. Essa é uma grande questão. Agora, você acha que o uso da tecnologia nessa hora para os pequenos funciona de repente? Porque tem muita gente, muitos amigos adultos, né, se reunindo por WhatsApp, né, fazem reuniões ali, o pessoal faz até jantares, a gente já fez até matéria sobre isso, né? Quer dizer, as pessoas estão se reunindo, né? Mesmo que virtualmente. Funciona para as crianças? Sim, sim. Algumas escolas já entenderam isso, já estão promovendo reuniões de grupo, reuniões de classe, né? Eu tive a oportunidade de ver um vídeo do filho de uma conhecida, numa dessas reuniões. É muito legal, eles parecem que eles estão juntos. Aí eles precisam muito da ajuda dos pais para usar essa tecnologia toda, né? Mas vale a pena, sim. E, de vez em quando, também chamar os mais próximos, né? Que não são todos os colegas da sala, e conversar, permitir que eles conversem, que eles troquem experiências. Isso, às vezes, ajuda muito mais eles a superarem do que as nossas conversas, as nossas explicações. E como que funciona o estudar dentro de casa, né? Muitas escolas você já tem aulas online. Quer dizer, tem que estabelecer algo. Eu sei que você não gosta da palavra rotina, mas enfim, como estudar em casa? Porque a gente mesmo, às vezes, em home office, em alguns momentos fica disperso, né? Como que faz? A gente tenta organizar da melhor maneira possível, né? Eu posso fazer um paralelo com o trabalho dos profissionais da saúde mental, psicólogo, psiquiatra. Para a gente fazer um trabalho com uma pessoa, a gente estabelece aquilo que a gente chama de enquadre. O que é o enquadre, né? O seu papel é esse, o meu papel é esse, nós estaremos juntos toda quinta-feira, toda terça e quinta, a tantas horas. Então, é preciso que, para as crianças, nesse período, e para eles é muito difícil de entender que não são férias, por mais que a gente diga, não são férias, mas a responsabilidade de que não seja é nossa, não é deles, né? Se eles não estão na escola, são férias, essa é a lógica deles. Então, a nossa responsabilidade é, quando ele tem ou aula virtual, ou trabalho em grupo, ou tem que estudar, fazer lição de casa, organizar esse tal enquadre, né? Olha, agora eu vou desligar a TV, vou tirar o celular e o tablet de perto de você, que agora você tem essa responsabilidade, esse compromisso, você vai ficar aqui para fazer isso até terminar, não demora muito, quanto mais você demorar para fazer logo, para fazer isso, mais você vai ficar aqui. Então, assim, é preciso estabelecer um enquadre, uma organização, e aí depois liberar. A gente já começou a receber perguntas, Roseli, tem a Edilma Mello pergunta, pede dicas, porque ela para crianças autistas em casa, nesse momento de isolamento. Uhum. Olha, eu não tenho experiência com crianças autistas, né? Eu tenho mais estudo teórico, que é sempre um sujeito anônimo, do que com crianças mesmo que sofrem disso. Eu tive contato profissional, mas não para tratamento, mas para triagem, encaminhamento. Então, eu acho que os pais são as melhores pessoas para tentar encontrar isso, porque são eles os que mais conseguem uma boa comunicação com o filho. Nem sempre conseguem, mas são os que mais conseguem, né? Isso significa que eles já aprenderam a conhecer um pouco o filho, mesmo que às vezes esse conhecimento pareça ser assim desfeito, não é desfeito. São os momentos de crise, de descontrole. Depois volta a ser aquele filho que os pais estavam tentando conhecer. E esse conhecimento dos filhos, aliás, isso vale para todo mundo, né? É que nos ajuda a tomar determinadas atitudes, a pensar, eu adoraria fazer isso, mas com ele eu sei que não vai funcionar.
Então, é por isso que em educação não existe assim nada certo e nada errado. Errado é aquilo que diz respeito à criança, na sua integridade física, moral, mental, emocional, né? Agora, fora isso, existem as nossas atitudes que funcionam e as que não funcionam. Então, é preciso que a gente esteja atento a isso. Você acha que nesse momento que a gente está de isolamento social e bem mais dentro de casa, talvez seja um momento também de reconexão para algumas famílias? Ah, sim, e para algumas famílias até de um início, né, de conexão, porque eu conheço muitas famílias, algumas delas eu acompanhei, que tiveram filhos, e mais alguns meses, a terminada a licença maternidade, os filhos ficam o dia todo no berçário, na creche, né? Então quase não há esse contato. Agora é a hora. Aí os pais vão estranhar. Nossa, será que na creche ele chora tanto? Nossa, será que aprendeu a morder na creche? Nada disso, gente. Vocês estão começando um contato e a partir desse início de contato é que vai se estabelecer esse vínculo e que ele não termine com o final do nosso confinamento, né? Então, há a possibilidade do início de uma conexão, do estabelecimento de um vínculo maior do que esse que fica aqui dentro, né? Mas esse que fica aqui fora entre as pessoas. E para outras pessoas foi acontecendo um distanciamento por conta da vida corrida que a gente levava. Espero que a gente pare e pense, né, antes de voltar no mesmo ritmo. E também a tecnologia ajudou muitas famílias a se distanciarem. A gente tem uma pesquisa que mostra que quase 60% dos pais já se comunicaram com os filhos via mensagem instantânea quando eles estão dentro de casa, os dois. Então, isso também ajudou a distanciar. Então, agora é a hora do vamos ver, vamos aproveitar a oportunidade, né? Mas tem também os momentos de tensão, né? Porque ficar 24 horas junto também não é fácil, né? Não, mas esse aprendizado supõe os momentos de tensão, supõe os conflitos, porque essa história da família, eu vou usar todas as palavras que a gente não deve usar, né? Estruturada, funcional, organizada, não existe. Não existe porque a família se liga por meio de afetos. E os afetos sempre têm os seus opostos, onde há amor, há ódio, né? Onde há generosidade, há egoísmo, e por aí vai. Então, aquela ideia da família margarina não existe. A gente falseia, né? Se a gente tentar produzir isso. Não, é briga, discussão, é cabeça quente. Eu costumo dizer para os pais que me ouvem, né? Olha, para a criança, a família é para o bem e para o mal. Verdade. E como que fica a questão da administração, às vezes, da rotina da casa, porque muitas famílias estão acostumadas a ter babá, empregada em casa, e nesse momento de isolamento as pessoas estão deixando que essas pessoas que trabalham em suas casas fiquem em casa e estão assumindo também esse trabalho doméstico. Como que fica isso? E como lidar com as crianças? Como que elas podem ajudar? Elas podem ajudar muito. Inclusive, isso não diz respeito apenas para as crianças de colaborar com a administração da casa. Diz respeito à ideia que ela vai internalizando de pertencer a essa família, de ser um integrante importante para essa família. E não apenas um integrante que dá trabalho, que tem que levar na escola, tem que pagar mensalidade, né? Que é um pouco essa visão que a gente passa sem querer, não é intencional, mas a gente sempre mostra para os filhos todos os compromissos que a gente tem pela existência deles, né? Agora é a hora deles perceberem que eles não têm só direitos, eles têm alguns deveres, né? Os pequenos, é bom sempre que a gente for fazer uma coisa, venha me ajudar, venha me ajudar a limpar isso aqui, venha me ajudar a ver se isso aqui está certo. Para os um pouquinho maiores, vai fazer aquilo, eu te ajudo. É uma separação importante de idade, né? Essa vem me ajudar e eu te ajudo. E os Qual que é a adolescentes, divisão?
Divisão é a primeira e segunda infância, mais ou menos dos 6 para baixo é a primeira e dos 6 para cima é a segunda. Mas sempre mais ou menos, porque há diferenças pessoais, né? E os adolescentes, a gente que tem que passar a responsabilidade, tutelar para que ele tem que fazer, se ele não fizer, ele tem que arcar com as consequências. Agora, cuidado com esse arcar com as consequências. Então, se a gente diz que ele precisa pegar toda a roupa suja e levar para o cesto, de roupa suja, arcar com as consequências é não ter roupa limpa para usar, só isso. Não precisa castigar, não precisa mais nada. E como lidar então com os adolescentes? A gente falou bastante de criança, porque eles ficam entediados dentro de casa, mesmo com todo o uso de tecnologia, em alguns momentos se torna chato, enfadonho, né? Ficar muitas horas em casa. Uhum. Então, eu imagino que a gente tenha pessoas aqui que têm filhos pequenos e devem estar em momentos, às vezes, de loucura, né? Mas eu quero avisá-las que ter filho adolescente é pior, é muito pior. E com os filhos pequenos, ainda a gente tem essa autoridade de conduzir. No fim, a gente fala é não porque é não, e as crianças esperneiam, mas aceitam porque sabem que não tem outra possibilidade, né? O adolescente é diferente. O adolescente peita a regra ou a norma de não sair e vai falar assim, eu vou sair, quem vai me impedir? Eles têm tamanho, eles têm força, eles têm autonomia de ir e vir, né? É muito mais difícil. Então, com os adolescentes, é muito mais interessante procurar o diálogo, tentar fazer ele ocupar o lugar do outro. Esse outro pode ser parente de mais idade, ou que tem uma doença, ou de outras pessoas que têm menores possibilidades de tratamentos, ficar doente. Então, tentar puxar a compaixão, a generosidade, a empatia, né, com os outros, porque eu acho que aí pega mais do que querer levar uma briga de poder, que nem sempre a gente vai ganhar. Agora, eu alerto aos pais, né? A gente só consegue ganhar dos adolescentes na hora de uma luta de poder se a gente tiver autoridade moral. Não é no grito, não é na ameaça e não é no castigo, é na autoridade moral. Você vai ficar em casa, não vai sair porque eu sou sua mãe e estou dizendo. Mas eles têm um entendimento maior da questão do argumento, né? Muitas vezes, para eles é mais fácil explicar essa questão do isolamento, a questão da crise, o tamanho da pandemia. Uhum, é mais fácil, mas não é mais fácil para eles, Paloma, aceitarem esses argumentos. Uhum. Aliás, faz parte, né, desse universo adolescente recusar os argumentos do mundo adulto, porque eles serão os adultos da próxima geração, né? E eles estão querendo dizer, opa, vocês construíram um mundo que nós queremos que seja diferente. Então, faz parte, sim, eles recusarem tudo que a gente montou e argumenta, mas eu acho mais fácil que a gente consiga trazê-los na emoção, na empatia, nas virtudes, eu diria. Roseli, nosso tempo já está se esgotando. Mais alguma coisa que você acha importante a gente dizer sobre essas questões? Eu vou repetir, Para Paloma, deixar. o que eu escrevi no último texto publicado no Estadão, né? Tem um tripé que fundamenta e deve fundamentar as nossas ações com os filhos, principalmente agora. É o tripé que eu chamo dos 3 P's: paciência, persistência e perseverança. A gente pode terminar o dia aliviado pensando assim, acho que ele entendeu, amanhã será diferente. Os três na mesma proporção, Roseli? Às vezes, olha, é bom equilibrar e às vezes é preciso mais paciência do que qualquer outra coisa. Né? Com certeza. Obrigada, Roseli. Obrigada a você que acompanhou essa live com a gente aqui no Estadão. Até a próxima. Até a próxima, foi um prazer.